Paz, meus amados irmãos. Hoje pela manhã, meditando em uma palavra, fazendo um estudo que logo mais à noite nós estaremos aplicando no nosso culto de ensino na nossa igreja sede, e estamos tendo uma imersão bíblica no Sermão do Monte, no Código de Ética Cristã. E hoje nós vamos falar em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. E o versículo 15, Jesus começa dando uma advertência. E a advertência é: acautelai-vos dos falsos profetas. Lendo isso e meditando nisso, eu parei para refletir. E é justamente isso que me motivou a vir aqui fazer este vídeo, para fazer vocês também que vão ver esse vídeo a refletir também comigo. Vocês já prestaram atenção e perceberam, lendo as escrituras sagradas, que grandes homens de Deus, aqui eu falo profetas de Deus, como Elias, Eliseu, o profeta Isaías, Jeremias e alguns outros profetas que não teve tanta expressão como esses nomes que eu mencionei, a saber, profeta Micaías, que tem apenas um breve relato da sua vida ali no livro de Primeiras Reis. Mas o que eu parei para refletir, qual é a diferença desses profetas do Antigo Testamento para os profetas dos dias atuais? Qual a diferença? E aqui eu falo em termo, por que que esses grandes homens de Deus, esses profetas do Antigo Testamento, que as suas histórias, suas vidas estão registradas na Bíblia Sagrada, os seus atos, os seus feitos. E quando eu falo aqui dos atos e feitos, eu não estou falando apenas dos acertos, mas sobretudo também dos erros, porque eram homens. Mas o que eu quero vir aqui a dizer, por que que esses homens não tinham uma multidão que os acompanhava? Por que que esses homens, esses profetas, não tinham tantos amigos, eles não eram tão queridos pela sociedade, pelo povo do seu tempo? E diferentemente hoje, porque os ditos profetas dos dias atuais têm uma multidão que os segue. Fazendo uma comparação, se o profeta Elias, se Micaías, se Jeremias, Isaías e os demais, se no tempo deles já existisse as redes sociais, será que eles teriam 1 milhão de seguidores? Será que eles teriam 100 mil seguidores? Será que eles teriam 10 mil seguidores? Eu acredito que não. Não mesmo. E por que que os profetas de hoje, nas redes sociais, ele tem milhares de seguidores? E aqui tem um detalhe. Aonde eles vão pregar, aonde é anunciado que eles vão estar, corre uma trupe, corre uma massa de gente para ver ele pregar. E o interessante é que hoje não é nem mais os crentes. Hoje até tem os ímpios. Olha que coisa. Os profetas de hoje estão sendo venerados por ímpios. Isso não te estranha? Tem alguma coisa de errado. Já não bastava que os crentes ovacionassem os ditos profetas de hoje. Agora tem uma galera de pessoas ímpias que onde sabe que esse profeta vai estar, os ímpios correm para lá. O interessante é que esses ímpios não se convertem. E o interessante é que esses ímpios, alguns ou outros até aceitam Jesus naquele momento, mas perceba o que leva a esses ímpios naquele momento a aceitar Jesus. A profecia que é entregue para eles. Só que isso não é consolidado. Por que que essas pessoas que aceitam Jesus não permanecem crentes? Fora as outras que só vão ouvir a profecia. E por que que essas pessoas, inclusive as pessoas não crentes, aonde sabem que esses homens vão estar, elas correm para lá? Porque elas sabem que só vai ter profecia boa. Aqui está, irmãos, a grande resposta. Porque os profetas do Antigo Testamento, os verdadeiros homens de Deus, não tinha multidão que seguia. Aonde sabiam que esses profetas iriam estar, você não vê que a multidão vai. Eles não eram ovacionados. E por que que os profetas de hoje são ovacionados? As pessoas querem tirar foto com eles. As pessoas querem estar onde eles estão. Por causa de uma
simples coisa. É o caráter da profecia da boca desses homens. Aqui eu não estou nem querendo falar do caráter do profeta. Eu estou falando do caráter da profecia deles. Será que se esses profetas de hoje profetizassem, tivessem as profecias como as de Elias, esses profetas de hoje teriam pessoas para ir ouvi-los? Essa massa de pessoas não crentes iria para o culto na igreja onde esses profetas estão? Será que ia? Não. Então o caráter da profecia revela. E aqui há uma tristeza na parte não só em mim, mas de muitas pessoas sérias. Porque há um grande abandono da palavra de Deus. O povo cristão está abandonando a palavra de Deus. Estão dando crédito mais às profecias, que muitas das vezes são profetadas. E aqui eu falo como um pastor pentecostal. Aqui eu falo como pastor assembleiano, que creio na evidência dos dons espirituais. Aqui eu não estou falando contra os dons, nem a manifestação do Espírito Santo, nos cultos ou aonde ele queira se manifestar. Eu estou falando em discernimento espiritual. Quando você avalia o caráter das profecias dos ditos profetas, você vê que há uma discrepância do que eles falam para a realidade. Um povo nunca esteve tão distante de Deus, e as profecias que vai para este povo é que Deus vai abençoar. Não são poucos os profetas que têm uma profecia de carta marcada. Eu conheço alguns. Eu poderia intitulá-los como o profeta do livramento. Por que profeta do livramento? Cada 10 profecias que eles profetizam em um culto. Isso também já é estranho, porque os profetas do Antigo Testamento, às vezes ele tinha uma profecia, e essa profecia eles profetizavam o ano todo, ou anos. Os de hoje conseguem em um culto, em 40 minutos, 45 minutos que eles pregam, eles conseguem ter mais de 10 profecias. Isso é estranho. E não me causa estranheza, porque a massa dos crentes não estranha isso. Não me causa, porque o analfabetismo bíblico é latente, é patente. Então, quando falta o prazer, quando falta o discernimento, quando falta o desejo pelas as escrituras, o que vai sobrar são as invencionices desses dito cujo profeta. Então, o caráter da profecia dos profetas antigos era de chamando o povo para arrependimento, para se converter. Você não vê isso hoje. Quais as profecias? A cada 10 profecias, 9 é livramento. Deus está dando livramento. Eu vejo Deus dando livramento, e livramento, e livramento, e livramento. É só isso, coisas que é muito simples, irmão, de profetizar. Quantos livramentos de fato Deus dá a todos nós, todos os dias, a todo momento. Então é muito fácil profetizar que Deus está te dando livramento, você não está vendo. Aí acontece uma coisa ou outra, ocasionalmente, alguém estava passando em uma BR, em uma pista, e veio um carro de lá para cá e passou perto. A pessoa, olha, bem que o profeta profetizou que Deus estava me dando um livramento. Irmãos, é umas profecias tão michurucas, e não me estranham, porque o povo está distante das escrituras, que é a verdadeira profecia. Se o coração do povo está distante da profecia bíblica, o que vai sobrar é isso. É por isso que esses profetas, eles estão nadando abraçadas. É por isso que eles têm milhares de seguidores. É por isso que os cultos que são anunciados que eles vão estar, uma trupe de gente corre para lá, inclusive pessoas não crentes. Hoje, os profetas de hoje são os xodó dos ímpios, são os queridinhos dos ímpios. Imagino Elias, imagino Micaías. Pense nisso. E eu queria saber, faça o seu comentário. Por que os profetas do Antigo Testamento, esses homens de Deus, não eram tão aceitos? Na verdade, a maioria deles, se não todos, eram rejeitados pelo povo. E por que os profetas de hoje são tão amados, inclusive por pessoas não crentes?
você pensa acerca disso? Comente aqui. E eu te convido para hoje à noite, 19h30, na nossa igreja sede, um grande culto de ensino da palavra de Deus. O povo de Deus precisa ter ensinamento bíblico, precisa ter conhecimento da palavra. Hoje à noite, imersão bíblica no Código de Ética Cristã, o Sermão do Monte. Venha e traga pelo menos mais 20 pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.